Boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, hein, irmãos, que nos concede mais uma oportunidade, né? Olha os irmãos aí, já consigo enxergar os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus pela presença dos nossos queridos irmãos nesta noite, né? Uma noite onde muitos estão fazendo o contrário do que estamos fazendo aqui, mas como vamos falar hoje, né? Cada um dará conta de si, né? Na ressurreição, né? Não teremos para onde correr. Glória a Deus pela sua vida que está aqui e que tem estado conosco em toda essa jornada de discipulado, que tem feito grandes coisas na nossa vida, tem sido tão edificante, né, queridos? Esses momentos que nós temos passado nas sextas-feiras. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui conosco. Vamos fazer então uma oração inicial para que possamos iniciar essa jornada de discipulado e continuaremos, né, na nossa jornada, na nossa dinâmica, né, nesse nosso momento, né, nós estaremos se tornando a palavra do Senhor. Vamos aqui fazer uma oração inicialmente. Glória. Senhor Deus, bondoso Pai, nós damos graças, Pai, por mais essa oportunidade. O Senhor nos concede, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, para então falarmos sobre a Tua palavra. Deus querido, louvo a Ti por cada vida que se encontra conosco nesta noite, Pai. Louvo a Ti pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão conectados, Papai. Eu sei que é o Senhor quem tem nos impelido, Pai, o Senhor quem tem nos trazido para essa realidade, que temos que estar, Pai querido, coerentes, que estamos cada vez mais analisando as bases, Pai, que vão ser importantes para a nossa vida, são importantes, que possamos nos solidificar cada vez mais nessas bases das doutrinas cristãs, Pai, que cada uma aqui guarde no coração e que esteja atento, Pai, fortalecido no Senhor, para que possamos então viver cada vez mais pelo Senhor e ir até o final da nossa vida. Ser com cada irmão, cada lar que está conosco, abençoe os irmãos, que eles possam prosseguir como discípulos de Deus, Pai, que vão até o final vencendo em nome de Jesus Cristo. Nos perdoa os nossos pecados, Senhor, nossas iniquidades. Tu sabes que somos frágeis, fracos. Precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti, nada somos, nada podemos fazer. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos proporciona. Seja conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos continuando. Lembrando que todos nós temos a liberdade de estar falando, né? Nesse nosso discipulado, estamos todos em família e há uma liberdade que você possa estar falando, estar comentando algo, né? Você vai estar conosco também. E isso é importante. Não achou? Não, você quer. Vai ser. Para que vocês possam interagir conosco e assim a gente seja dinâmicos e aqui possa passar essa hora aproveitando essa dádiva que é a palavra de Deus. 60 minutos vão passar rápido e a gente fica edificado, né, irmãos, na palavra de Deus. Não se esqueça, nossas bases, onde nós estamos focados na apostila, né? Glória a Deus, irmãos, com certeza tem. E não esqueça também de estar com a sua Bíblia na mão, para que a gente possa, então, ter as referências lidas aqui essa noite. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, vamos lá. Estão prontos para a jornada? Então, eu creio que você já esteja pronto. Então, vamos para a glória de Deus aqui, falar a respeito da ressurreição dos mortos, né? Vamos haverá a ressurreição. Isso ninguém pode fugir, não poderemos escapar. Todos nós ressurgiremos, né? Para que possamos, então, comparecer diante do Senhor e ali, seja para ser condenado ou para salvação, né? Haverá a ressurreição. Vamos aqui dar esse start para a glória de Deus. Em item 15, a ressurreição será um evento sobrenatural, no qual as almas de todos os seres humanos que já viveram sobre a terra ressurgirão em seus corpos físicos, seja para a salvação eterna, seja para a condenação eterna. Observação: não há consenso se salvos e os perdidos ressuscitarão ao mesmo tempo, ou se isso ocorrerá em duas etapas. Amém? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, importante sempre entender, como nós falamos lá na outra oportunidade, né? Não há um consenso quando se dará isso, né? Cada um tem uma análise, uma vertente, e do seu modo de ver,
acha-se válido. Então, a gente precisa estar focado no fato que vai acontecer, a ressurreição dos mortos vai acontecer. Então, tanto para ser condenado, tanto para salvação irá acontecer a ressurreição. Então, aqui está uma série de referências bíblicas, um volume, várias referências que eu e você podemos estarmos lendo, né, e para que a gente possa, então, nos basear em a palavra de Deus, que você esteja pronto também para estar lendo conosco essas referências que são importantíssimas para que a gente possa aqui ter uma riqueza dentro do nosso discipulado. Então, vamos aqui procurando então essas referências. Olha aqui, Salmos 49:15. Eu vou ler aqui para os irmãos. Os irmãos, com toda certeza, já estão procurando outros versículos aí, não é, irmãos? Algumas referências, tá bom? Vamos aqui ler Salmo 49:15, que diz assim: Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Olha aí. Então, meu irmão, aqui já os Salmos falando, é a questão da sepultura, remirá a minha alma do poder da sepultura. O que está no poder da sepultura? A morte, né? Então, haverá ressurreição. Então, os mortos vão se ressuscitar. E aqui o salmista está dando uma clara evidência de que isso vai acontecer. Então, ele está falando sobre ele, mas Deus me remirá a minha alma do poder da sepultura, pois ele me receberá. Glória a Deus. Amém? Quem mais? Vamos aqui, então. Os irmãos podem nos auxiliando aí, hein? Vou marcando os que a gente está lendo, já vou marcando aqui, para a gente não ler de novo, né? Então, não sei se os irmãos têm Bíblia aí, está nos ajudando. Glória a Deus. Vou ler Ezequiel 37:12. E é 37:12. Opa, deixa eu deixar, calma aí. Amém. Portanto, profetiza, e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém. Glória a Deus. Olha aí, irmãos, mais uma referência, né? Falando aí a respeito, né, de sepultura, né, e essa questão toda que vai haver, né, a ressurreição, né? Glória a Deus. Quem mais? Eu vou ler Oséias 13:14. Diz o seguinte: Eu os remirei da violência do inferno e vos resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido dos teus olhos. Olha aí, mais uma referência, né? Glória a Deus. Então, a morte, né? É o último inimigo a ser vencido. Outras referências falam sobre isso, né? Então, ela vai ser vencida, né? No momento da ressurreição, né? Nossa, e para a glória de Deus, assim como o Senhor venceu a morte, né? Ressuscitando dos mortos, todos aqueles que são tementes a Deus e aqueles que também não são, vão ressuscitar, né? Mas só que aí, para condenação também, né, eles estarão ressurgindo também. Glória a Deus. Essas referências, falamos aí, muitas referências aí, falamos dos profetas, né? Até agora, falamos dos salmos, profetas, aí o Douglas leu ali Ezequiel, ali que leu Oséias. Vamos em frente. Glória a Deus. Amém. Sabendo que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos apresentará com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí já é uma referência já das cartas, né? Cartas paulinas, evidenciando também ali Paulo com a clareza, né? Que ele sempre tem, falando realmente como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Glória a Deus. Douglas colocou aqui, não deu para ouvir. Vamos ver se deu para ouvir. Oi, repete para nós, por favor. Aqui está longe. Vamos ver, ela vai ler de novo para nós. Vamos ver, Eliné. Eu Isso.
de novo sobre. Eu já assisti. Depois eu lembro. Foi 2 Coríntios, É. 14, né? Isso. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Glória a Deus. Amém, Douglas? Então, irmãos, assim como o Senhor ali ressurgiu, né? Nós ressuscitaremos, né? Então, há uma referência aí para o apóstolo Paulo. Tá certo. Tem que ser o Suporte, né? tá na gaveta. Então, queridos, nós estaremos ressurgindo também. Assim como ele ressurgiu, nós vamos ressurgir também para a glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas alguém? Outra referência? Sim, glória a Deus por essa palavra. Nós temos. Eu vou ler o salmo aqui então, 71:20. É, tu, me, tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. Glórias a Deus. Então, veja mais uma referência dos Salmos, falando, né, a questão do abismo, né? Então, o abismo da terra sendo a morte ali, então ele vai ser tirado do abismo da terra, ainda me darás a vida. Então, darás a vida, né? E a qual aquele outrora estava no abismo da terra. Douglas? Vai ser Isaías 26:19. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, você veja, né? Tá todas as referências se referindo nessa questão da morte, sepultura, abismo, né? Então, veja a clareza da palavra de Deus em vários textos, né? Como esse também que o nosso amado acabou de ler. Glórias a Deus. Vamos em frente. Eu vou ler, então, 1 Pedro. 1 Pedro, tinha deixado de separar. 1 Pedro. 1:3. Amém. Vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Glória a Deus, hein? Aí falando de Jesus ressurreto, né? É uma viva esperança, irmãos, porque essa terra, né? Nós não temos esperança alguma. Nós somos, essa terra não tem nada para nos oferecer, então a esperança mesmo nossa está na ressurreição. Jesus ressurgiu. E assim como ele surgiu, nós ressurgiremos para a glória de Deus também. Louvado seja o Senhor. Vera Taira, glória a Deus. Verinha, tá no mudo, amor. O microfone. Tira do microfone. Tá no mudo. Tá no mudo, amor. Tá no mudo ainda. Será? Aí, isso. Isso, Verinha, glória a Deus. 22, Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não reconhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pode ler até o 32. Pode ler até o 32? Isso. Porque na ressurreição nem casam, nem sondados em casamentos, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo:
Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Glória a Deus. Então, irmãos, glória a Deus. Essa era uma questão levantada pelos fariseus e saduceus, uma discussão, né, de questão de quem ia realmente estar com a esposa que casou, ambos morreram, né? E ali Jesus ele vai dar uma declaração, né, que lá nem se dão casamento, nem se casam, né? Então, somos todos anjos de Deus, né? Evidente, Deus estava ensinando para aqueles homens, né? Falando coisas concernentes, aquilo que Jesus muito, tinha muito propriedade para falar, né? Então, ele fala àqueles homens e aquilo que realmente está na palavra e vai acontecer. E com relação aos mortos e vivos, né? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. É evidente que ele vem e morre pelos vivos, né? Logo, nós ressurgiremos. Então, há uma afirmação, e a gente pode ter com certeza, uma afirmação dentro da palavra, e haverá ressurreição ainda mais, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos, né, irmãos? Então, nós somos todos filhos do Senhor, aqueles que se redimem, né, naquilo que ele, na obra que salvadora que ele fez, e estaremos vivendo com ele. Se morremos com ele também nós viveremos para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aí ele achou mais algum? O Douglas levantou a mão. O Douglas, as mãos levantadas. Eu tinha esquecido de abaixar, mas eu vou ler Daniel 12, 2. Beleza. Deixa eu só achar aqui. Daniel 12, 2. Só um segundo. Achei. Daniel 12, capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Olha que clareza esse versículo. Então, irmãos, seja aqueles que creem em Jesus ou não, vão ressuscitar. Então, uns vai ser para vergonha, aqueles que não creram no Senhor, aqueles que creram em Jesus vão se ressuscitar para a vida, para a salvação. Então, mas vão se levantar do pó da terra. Então, qual que é o pó da terra? A morte, né? E lá, quando Deus dá a sentença para Adão, né? Então, do pó, né? Vieste do pó, tornarás. Então, exatamente essa referência de pó da terra é que nós viemos do pó, né? Nós fomos formados, né? Do pó da terra. Então, nós retornaremos do pó, né? Mas ressurgiremos, né? Se for para tanto para condenação, como também para a vida eterna. Que seja nós todos para a vida, né, irmãos? Que todos nós venhamos ressuscitar, de fato, para a vida com Cristo para sempre. Glórias a Deus. Amém, queridos? Muito claro esse versículo, né? Não, não. Tessalonicenses 4, 3. Diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeças com os demais que não têm esperança. Ora, 14, tá? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Louvado seja o Senhor. Ei, né? Isso. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, os vivos, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Glórias a Deus. Ei, irmãos, então, é fato, né? Então aí já há mais algo aí, né? Adiante, né? Que fala realmente da sequência que será, né? A questão de não precederemos os que dormem, né? Nós vamos, então, se nós estivermos mortos, né? Evidentemente, ressurgiremos. Os que estão mortos, se Jesus viesse hoje, eles ressurgiriam primeiro, né? Como Paulo está falando. Pois Paulo, ele
tem realmente ali muita experiência com o Senhor, né? Ele passou por muitas coisas, então ele com certeza falou porque realmente tinha propriedade no que falou, né, irmãos? Então, nós não precederemos ali os que dormem, dos mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados, seremos aos céus para a glória de Deus, louvado seja o Senhor, né? Mas, enfim, seja antes ou depois, o que importa é que nós ressurgimos para com Cristo, né, irmãos? Então, para mim, não importa se é antes ou depois, mas os que estiverem mortos, é claro, chegarão primeiro que nós, né, para a glória de Deus, né? Mas isso é bom, né? Glória a Deus. Importa que estejamos lá, né, queridos? Glória a Deus. Vamos aí. Quem mais? Glória a Deus. Posso ler Lucas, Lucas, versículo 20? Não, capítulo 20, versículo 35 e 36. e 36. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar aquele século e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Glória a Deus. Aí é a passagem de Lucas também, que Mateus e Marcos, né, vão ali estar repetindo, né, por serem sinóticos, isso tem, se semelha em algumas passagens bíblicas, mas você veja que é realmente confirmando o que Jesus disse, né, sobre essa questão dos céus, né, como será essa questão, né, lá nos céus. Glória a Deus. Já nasci uma vera. Glória a Deus. Vamos aí em frente, ó. Filipenses 3:11. Para, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Glórias a Deus. Olha aí. Então, mais uma vez, Paulo, através da carta dos Filipenses, né, falando realmente para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Por que ele falou isso? Porque é uma luta diária. Nós temos que entender que é uma luta. Todos os dias a gente luta para que a gente possa chegar nesse momento, poder ressurgir com Cristo, para estar com Cristo. Não, porque a gente tem falado aqui, frisado, que não basta só saber que haverá ressurreição. Que a gente sabe da palavra é saber e lutar para chegar lá. E essa é a nossa luta, tem que ser o nosso objetivo final. Como a gente tem sempre colocado, o nosso objetivo é chegar aos céus. Então, se sabemos que iremos ressurgir, logo nós precisamos lutar para isso. Então, o apóstolo Paulo, dentro da sua lida, tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele escreveu, ele aqui está dizendo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar. Então, quer dizer, é uma luta. Então, ele como fala de carreira, você sabe que ele falando de carreira, então ele entende, assim como nós precisamos entender, que a nossa vida com Deus é uma carreira e que nós temos que batalhar, lutar todos os dias para estarmos sendo dignos do reino, para sermos dignos de estar adentrando no reino dos céus. E que você hoje possa lutar todos os dias e batalhar para que esteja naquele grande dia, no momento da ressurreição, estar com Cristo, não estar do outro lado. Então, que você batalhe, você lute e persevere para estar realmente com Cristo, ressurgindo, né, de fato. Assim como Paulo disse, de alguma forma, possa então ser ali, chegar à ressurreição dentre os mortos. Então, era a luta de Paulo, é a minha luta, a sua luta, e que nós possamos conseguir chegar a irmos, ressurgir para a glória de Deus eternamente. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos em frente aí. Douglas Evangelista. Vamos ver. Só para não ficar sem ler Apocalipse. Vamos ver. Ó, Apocalipse 20, versículo 5 a 6 e depois o 13. Então, Apocalipse 20, 5, 6. Mas os outros mortos não reviveram,
até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. É o versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, irmãos. Então você veja, né, Apocalipse, né, o último livro, fala, evidencia muito, né, sobre isso e isso vai acontecer. Nós seremos ali julgados, né? O mar, e muitas conotações de mar é a terra, né, que a terra vai ali trazer de volta, né, os mortos e ali serão julgados. Então, mais uma referência, né, que concatena o que nós estamos falando, para a glória de Deus, né? Verá a ressurreição tanto dos que praticaram iniquidade, como daqueles que viveram a santificação, né? Então, a palavra ela é clara que haverá ressurreição dos mortos. Basta saber, eu e você, de que lado nós vamos estar e que lado nós queremos estar, né? Então, evidentemente, queremos estar ressurgindo para a vida, né? Não para a condenação. Mas para isso acontecer, nós precisamos preservar a palavra, preservar os preceitos da Bíblia, preservar o Espírito Santo em nosso coração. Dessa forma, nós vamos conseguir estar herdando a vida eterna. Glória a Deus, irmãos. O que mais? Vamos aqui. Aí. Achou mais um? João. Vamos ver João aqui, ó. Ele achou algum? Aí ele achou ali? Oi? Achou algum aí? João. Ô, Glória, você é mesmo. É. 28, 29. Aí. Pode ler? Pode, Pode. amor. Pode. Não vou falar de isso. É a hora que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Você é forte, É hein? forte, irmão. Então, temos o que falar. Então, vai haver a ressurreição. Então, os que fizerem o bem, né, para a vida, os que fizerem o mal para a condenação. Claramente o versículo dizendo, não há aqui, irmãos, o que a gente falar. Então, é isso que vai acontecer, né, irmãos? Que nós possamos batalhar, fazer o bem sempre, né? Fazer o bem significa seguir o preceito da Bíblia, seguir a palavra, crer em Deus, dar um bom testemunho, continuar nossa peleja distante de um mundo que perece, cheio de iniquidade. É isso que nós devemos fazer. Glórias a Deus. Eu, 16, não? Alguém achou mais alguma referência? A Vera Taira, Achou. você consegue ver? Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Glória a Deus. Mais uma, Só, né? Evidente, irmãos. Então, é isso, meus irmãos. A palavra ela é clara, não tem como a gente entender errado. Então, haverá ressurreição dos vivos e dos mortos ali, evidentemente, os que morreram realmente em Cristo e também os que não morreram, haverá ressurreição. Algumas doutrinas têm enfatizado de que não haverá ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, né? Então, falou, destruiu, né? Acabou e já era, né? Algumas seitas, né, estão falando sobre isso, de que quando se findar os dias aqui na Terra, né, haverá destruição, né? Destruiu, acabou, morreu, acabou, né? Então, mas aqui a palavra de Deus refuta todas essas doutrinas, essas seitas, né, dizendo que não, que haverá sim a ressurreição de todos, tanto os que praticaram o mal, como também os que fizeram o bem. Sejamos sempre cientes disso no nosso coração. Não sejamos enganados por doutrinas que não são de Deus. Amém? Vamos à frente? Glória a Deus.
Lei do 16º. Nada por acaso. O arrebatamento. Será um evento sobrenatural que ocorrerá na segunda vinda de Cristo, no qual os salvos que ressuscitaram, os salvos que estiverem vivos, serão retirados da terra, ao encontro do Senhor, nos ares, sendo instantaneamente transformados em corpos incorruptíveis. Observação. Não há consenso se o arrebatamento será visível ou secreto. Nisso ocorrerá antes, durante ou após a grande tribulação. Glória a Deus. Irmãos, que bênção, hein? Louvado seja o Senhor. Então, nós estamos prontos, devemos estar prontos não só para ser ressuscitados, mas também para ser arrebatados, né? Então, irmãos, há uma verdade que nós não podemos fugir dela. A verdade que está na palavra de Deus. E haverá o arrebatamento. Como a Lica colocou bem, né? Essa questão da cronologia, não há um consenso entre nós como cristandade, mas o fato é que haverá haverá o arrebatamento. E aí a ordem cronológica que vai se dar esses fatos, não há um consenso. Uns dizem que vai ser antes, outros dizem que vai ser depois, outros falam que realmente vai ser em um outro momento. Então, mas isso são coisas que a gente conversa, né, debate, mas o fato é que haverá o arrebatamento, né? Isso é que é importante a gente saber. Graças a Deus. Tem umas referências aqui, você vai ver referências tanto para alguns períodos antes ou depois, então a Bíblia ela vai dar chancela, né, para muitas interpretações aí. Mas o fato é que nós devemos estar apegados aqui, seremos arrebatados, assim como Paulo fala, né? Seremos arrebatados, iremos aos céus, glória a Deus, assim será. Vamos aqui às referências, são poucas, hein? Vamos lá. Aí, ó. Mateus aí, 24 e 30 aí, que está dizendo para nós, o Jesus falando ali, então, do final, né, irmãos, dos tempos, em Mateus 24, no versículo 30, ele está dizendo, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, e aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Oh, glória a Deus, hein, irmãos? Olha aí. Então, Jesus falando, né? Esse acontecimento, né? O arrebatamento vai acontecer, irmãos. Então, o clamor da trombeta vai soar. Então, quando ela soar, haverá aí a tarefa dos anjos realizar esta colheita aí nos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém, meu irmão? Eu achei 2 Tessalonicenses 2:1, diz o seguinte: Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que nós temos que orar também, irmãos, e sempre orarmos para isso, assim como os irmãos oravam, né, para nossa reunião com Ele, para a vinda dele. Nós devemos orar, né, cada dia você também ore, porque os dias são maus, o amor tem se esfriado, para que a estatística não nos pegue aí e nós sejamos aí, irmãos, sucumbidos e esfriemos nosso coração. Sempre oremos, né, para que possamos orar cada dia, para termos a reunião com Ele, para que essa vinda aconteça para a glória de Deus, evidentemente clamando também para que as pessoas venham ao arrependimento, né, irmãos? E também, assim como eu e você, possam alcançar os céus lutando, amém? Glória a Deus. Alguém achou algum? Eu, A velhinha. Vera Taira, você 2 Coríntios, capítulo, peraí que eu me perdi um pouquinho. Repare isso aí. Capítulo 4, versículo 14. Ai,
sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e por apresentará convosco. Também por Jesus e nos apresentará convosco. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Olha aí, moço. Mais uma referência, hein? Glória a Deus. Importantíssima aí. Apóstolo falando, né? Mais uma confirmação da palavra. Vamos lá, em frente. Quem mais? Glórias a Deus. Vou ler o Mateus 24, 38 a 41. Amém. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, aí existe, veja como a palavra é maravilhosa, que nos pode nos dar um panorama e um vislumbre de como será isso. E vocês têm percebido a questão toda que nós temos envolvido nessa terra, as pessoas viverem realmente sem a preocupação que o age, que o amanhã pode ser diferente, pode acontecer algo. Então, assim como o Douglas deu essa passagem que reflete bem nós estamos vivendo, né? As pessoas vivendo, fazendo as suas coisas ali, sem que se preocupe com a sua vida. E é isso que está acontecendo nesse momento. Vai ser um momento então, de ser pego as pessoas, né? De surpresa. Não aqueles que já estão em Cristo, já sabem da palavra, mas aqueles que estão aí, né? Fazendo as atrocidades, vivendo aí realmente uma vida que não agrada a Deus, serão todos pegos, né, irmãos? Porque eles não acreditam que isso vai acontecer, porque eles não aceitam isso, mas todos eles serão pegos, assim como na questão de Noé, né? Todos ali estavam, né, fazendo as suas coisas, estavam se divertindo, casavam, se davam esse casamento, bebiam, comiam, né? E a gente sabe que é o que vai acontecer. Veja como Jesus faz essa ligação, os dias que antecederão a vinda do Filho do Homem, de Jesus. Isso vai acontecer também. Já está acontecendo, né, irmãos? Essa apostasia, toda essa questão essa falta, né, de fé, falta de amor, e as pessoas estão vivendo como se nada fosse acontecer, né? Esses são os nossos dias, por isso nós temos visto que são um sinal, né, da volta do nosso Senhor, essa questão toda de apostasia, de realmente não acreditarem, né, que isso vai acontecer, mas vai acontecer, breve está a volta do Senhor será. Amém, meu irmão? Maranata, glória a Deus. Quem mais aí achou alguma referência para nós? Os irmãos, né? São poucas aí, irmãos, né? Vamos tentar esgotar todas elas. Poucas referências aqui, né? Vou ler Lucas 17, 26. Lucas, não. Lucas 17, 26, 36. Isso. Tá. O começo é igual o que aconteceu no outro lá. Ah, E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia do Filho do Homem, se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, os que estiverem no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. glória a Deus. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama.
um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, você vê, Lucas, assim como outra passagem, realmente enfatizando essa questão do tempo qual nós estamos vivendo, como se darão, né, as nuances. E se a gente for ver também no Ló, né, a questão toda, como foi citado aí no versículo, a questão de Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas, né, então você vê que os genros de Ló, eles deram risada, né, quando Ló falou o que ia acontecer com aquela cidade. É bem o tipo de que aconteceu, evidentemente, com todos os outros. Eles acreditavam que nada daquilo ia acontecer, que a cidade não ia ser destruída, que a cidade continuaria a mesma coisa que era. É exatamente o que está acontecendo e que vai acontecer. As pessoas ímpias, as pessoas que não têm a Cristo, elas vão pensar, vão continuar pensando, não, você é louco, isso não vai acontecer, não, né? Isso aí, vocês estão, né? Acho que a gente é louco, né? Mas quando acontecer mesmo, né? O espelho vai tomar conta, né, do mundo todo. Então, nos preparemos, né, para esse dia, né, nos preparemos para estar realmente, de fato, né, com o Senhor, e acreditando sempre que isso vai acontecer. O arrebatamento é fato, ele é real, mas os ímpios é aqueles que não creem em Jesus, não, não creem nisso, portanto, vão continuar, né, se sujando cada vez mais, não acreditando que isso vai acontecer. E outra coisa, o apego que nós não devemos ter a essas coisas da terra. Veja que a mulher de Ló, ela olha para trás e virou uma estátua de sal. E o que a gente aprende com isso? Que ela estava, com toda certeza, ligada às coisas que estavam lá na casa dela, que ela deixou, e ela retornou, ela olhou para trás. E isso é algo, realmente uma lição grandiosa para nós, irmãos, não se apegar a nada daqui, né, da terra. A gente tem, evidentemente, seus bens, nossos bens, né, você tem os seus bens, mas que isso não seja pedra de tropeço para mim e para você. Pelo contrário, né, Deus, ele nos abençoou, vamos utilizar mais entendido de que a terra aqui é passageira, aqui vai ser passageiro, e não vamos nos apegar a nada, nada daqui, irmãos. Vamos se apegar a Jesus, porque é lá que a nossa morada está reservada para mim e para você. Não olhemos para trás, assim como fez a mulher de Ló. Vamos olhar para Cristo, é para cima. É porque é de lá que vem o nosso socorro. Nossa cidade está nos céus. Então, irmãos, possamos cada dia mais aprender, né, com essas histórias bíblicas e você entenda que o cenário, Jesus ele já dá o cenário que vai estar instaurado nos dias que antecedem a volta dele. Então, haverá assim como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. A gente já tem um panorama, um cenário, né? Pois foi Jesus quem falou. Então, veja como a palavra nos prepara, veja como a palavra nos dá, né, o real cenário do mundo, né, os dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, o arrebatamento. Glória a Deus. Amém? Quem quer mais comentar ou ler outra referência? Eu acho que acabou a diferença. Vou ler 1 Coríntios. Ah, não, 1 Coríntios a tia leu já, né? 15:50? Isso. Tá, já leu, né? Eu li. Já leu, já. Então vou em Filipenses, né? Ou foi o que a Lica leu? Não, ela leu 2 Tessalonicenses. Ah, tá. Filipenses 3:21. Vixe. Vou eu comentando enquanto isso. Aquela passagem anterior, né? Será como nos dias de Noé, nos dias de Ló. Tem até a passagem em Apocalipse que fala que naqueles tempos eles vão falar que vai haver paz e segurança, vai falar que quando as testemunhas estiverem sendo mortas na grande cidade, vão dar presente uns aos outros, né? Fala como se fosse... Vão estar acontecendo as coisas
E vão estar se cumprindo a palavra, só que para as pessoas do mundo é como se fosse um dia normal. Vai estar até sendo um dia bom, né? Para elas. Porque fala que no dia da perseguição, os ímpios vão estar comemorando, né? Eles vão estar dando presente uns aos outros, vão estar em comemoração. Mostra como que, para as pessoas que vão estar no mundo, realmente é uma coisa que vai aparecer, vai acontecer como de repente, igual foi com Ló, igual foi em Sodoma e Gomorra, igual foi no mundo na época de Noé, né? Quem estava alerta, apesar da pregação de Ló ao povo de Sodoma e Gomorra, e apesar da pregação de Noé ao povo, as pessoas não acreditaram. E para elas, quando começou a vir o juízo de Deus, tanto na chuva quanto quando começou a cair fogo e enxofre, as pessoas devem ter ficado se perguntando, ué, mas o que está acontecendo, né? Como assim? E para essas pessoas realmente vai vir como se fosse uma coisa que aconteceu do nada. Vou ler Filipenses 3, 21. 21. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler a partir do versículo 20, tá? Porque eu achei. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, irmãos, então a nossa cidade está nos céus. Então, nós precisamos focar nessa cidade linda, né, que foi preparada para mim e para você. E isso que o Douglas colocou realmente é um fato. As pessoas, elas se apegam muito àquilo que o homem pode dar quando eles falam em segurança, quando fala, né, paz. Nós devemos ter cuidado com essas palavras, porque são dessas palavras que virá realmente, nos dará uma chancela para entendermos que o fim está aí. E o mundo, ele acha que vai encontrar paz, o mundo acredita que vai encontrar segurança, o mundo acredita em todas essas coisas, né? Mas a gente sabe que só mesmo quem pode dar paz e segurança é nosso Senhor Jesus, né? Então, é uma falsa sensação, né, de paz e segurança, e a destruição virá. Então, quando disserem paz e segurança, repentina destruição virá. Foi o que aconteceu, né, na cidade de Sodoma e Gomorra. Com toda certeza era uma cidade fortificada, uma cidade que trazia uma sensação boa, mas você vê que veio a destruição, né? E Abraão vê a fumaça, né? De longe a fumaça subir, e ali, quem diria, né, que a cidade, uma cidade bonita, poderia ser destruída. E hoje, como se fala, como pode um mundo bonito, tecnologia toda avançada, como é que se destrói? Mas a gente sabe que o fim virá, a destruição acontecerá, os elementos da terra ardendo em fogo se desfarão. Você sabe o que significa isso? Então, meu irmão, coisas terríveis, pavor, grito, choro, vai acontecer. As pessoas, porque quem não espera algo acontecer, fica em pânico. Quando acontece, fica em pânico, fica desesperado, como o Douglas colocou. Imagina o pânico na época de Noé. Imagine o pavor que as pessoas sentiram na época de Ló. E a mesma coisa vai acontecer no nosso tempo, né? Quando as pessoas disserem, não, está tudo tranquilo, está em paz, não, aí que as coisas vão piorar, vão começar a acontecer grandes coisas em cadeia, e aí as pessoas vão criar pânico, desespero, tristeza, choro, cadeira, uma tristeza muito grande. E aí virá aí, as pessoas serão surpreendidas com isso. Então, irmãos, nós não. Os que estamos em Cristo, na luz, não vamos ser surpreendidos, né? Porque nós não dormimos, nós temos vigilância, assim como nós temos colocado, vigilamos, oramos, e dia por dia, né, o Senhor vai nos dando graça e para que possamos chegar nessa cidade,
né, a cidade celestial, né? A nossa cidade está nos céus, onde nós aguardamos, né, o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória, hein, meu irmão? Glórias a Deus. Amém, queridos? Quem quer mais ler alguma referência, comentar? Glórias a Deus. Acho que sobrou alguma. Deixa eu ver. Acho que já lemos todas, né? Aqui tem pouquíssimas, né, dessa questão, né? Mas se alguém achar que não, que tem ainda faltando algum, fique à vontade para ler, tá bom, meu irmão? Glória a Deus por esse momento que nós temos passado aqui, né? Debruçado sobre a palavra. Você achou que algum aí, né, que a gente não leu ainda? Ou a gente acha que leu? Isso. Isso. Aqui eu não consegui marcar, porque Ah, tá. Tá bom, filho. não sei quem é. Glória a Deus. Mas aí é isso, irmãos. Então, vamos comentar sobre esses dois, né? Então, já estamos quase aqui, sobre aquilo que a gente falou, né? Então, arrebatamento e também a ressurreição, irmãos. São bases que nós não podemos nos enganar, nós não podemos esquecer que é uma base muito importante, porque no final dos tempos, queridos, surgirão falsos profetas, tem surgido um volume muito grande de profetas prometendo a terra, prometendo valores da terra, prometendo bens materiais, prometendo tantas coisas na terra. Então, as ameaças que hoje nós estamos vivendo é muito sério e que tem feito muitos irmãos nossos serem enganados. E você e eu precisamos estar entendidos de que isso é algo realmente que quer fazer com que você, venha ficar presos a essa terra. Você tem visto a quantidade de pessoas, os coaches que estão aí, vários. A gente veja que a cristandade tem dado atenção a esses coaches, pastores coaches que vão prometer ali ganhos exorbitantes, né? Vão fazer a sua conta bancária ficar altíssima. Então, meus irmãos, você veja, ainda que não seja errado, né, irmãos, mas a gente precisa ter cuidado com isso, pois o nosso amor pode estar indo para essas coisas, porque a gente sabe que o dinheiro é a raiz de todos os males. Se é o dinheiro é a raiz de todos os males, logo a gente precisa ter cuidado. A gente fala, não, mas isso aí nunca me incomodou, isso aí nunca foi motivo para mim abandonar a Cristo, mas a gente precisa ter cuidado, porque o nosso coração é enganoso, né? Nós vemos em um mundo capitalista, onde nós somos medidos por aquilo que a gente tem, né? Onde nós temos atenção por aquilo que a gente tem, onde quem tem privilégios, né, irmãos? Então, as pessoas estão indo atrás disso. E isso, irmãos, lá no final será pedra de tropeço para muitos irmãos nossos, tem sido já. Então, que você tenha equilíbrio, que você tenha cada vez mais vigilância, esteja atento a essas movimentações. Cada vez mais nós temos visto isso acontecer. Um volume muito grande, né, de promessas de casa, de carro, de riquezas, mas que, ao mesmo tempo, você precisa entender que nossa morada, de fato, está no céu, né? Está no céu, não está aqui na terra. Então, meu irmão, que você esteja atento a isso. As pessoas estão prometendo terreno no céu, né? Estão vendendo aí, né? A gente vê, pessoas têm até a coragem de vender terreno no céu. Então, meu irmão, veja que condição, a que momento nós chegamos, né? Tantas pessoas, charlatões estão aí, no meio do povo de Deus, enganando, né? Enganando o povo de Deus. Esse é sinal do final dos tempos, mas que você se apegue cada vez mais à palavra, que hoje você viu a ressurreição vai acontecer, seja aqueles que fizeram coisas erradas, seja aqueles salvos, vai acontecer. Compareceremos ao tribunal lá, o juiz vai julgar, o justo juiz, né? Aqueles que fizeram mal, aqueles que não aceitaram a Cristo, evidentemente que está reservado condenação. Mas para aqueles que fizeram o bem, aqueles que praticaram a palavra, aqueles que viveram segundo os preceitos de Cristo, herdarão a vida eterna. Creia nisso. E o arrebatamento, né, irmãos, a qual vocês estamos aguardando, né? E está perto, porque nós temos visto sinais acontecerem, mas
O Senhor é quem sabe o dia e a hora, mas que você esteja pronto para esse dia. Não basta saber que vai acontecer, mas basta estar pronto, preparado, para que, quando ocorrer, nós teremos participantes dessa bênção, essa dádiva que é subir aos céus, estar com Cristo. Amém, meu irmão? Glórias a Deus, porque essas são bases do discípulo de Cristo, né? Arrebatamento, ressurreição, e depois nós falamos juízo final. Então, são todas essas bases que vão fazer com que a gente avance, fazer com que a gente fique firme e entenda que nós estamos perto de ser arrebatados para a glória do Senhor. Amém, meu irmão? Glórias a Deus pela sua vida. Vamos aqui, indo aí para os finalmente, né? Vamos fazer a nossa oração. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, comentar, né? Perguntar, né? Fique à vontade, senão nós partiremos aí para o encerramento do nosso discipulado dessa terça-feira. Amém, meu amado irmão? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. É o Douglas. Que foi, Douglas? Pensando. Tá pensando? Não, é que eu gosto do assunto de arrebatamento, juízo e arrebatamento, né? Arrebatamento da vinda de Cristo, ressurreição. Porque sempre quando lê as passagens que falam sobre a vinda de Jesus, você imagina como vai estar o céu no dia, né? Como vai estar. É que a gente não tem noção como maravilhoso vai ser, né? Como incrível vai ser o momento, né? É verdade. E eu acho que esse aqui é o tipo de coisa que a gente vai até falar, nossa, até parece um filme, né? Mas vai ser uma coisa muito, muito além de que qualquer filme pode representar, né? Porque também de pensar que provavelmente a gente vai acabar vendo muita gente que a gente conhecia ressuscitando, né? Vendo entes queridos que a gente sente saudade, vai rever, os que forem, né, para a glória. E se a gente puder, né, ir para a glória também, claro. Mas eu lembro de uma ilustração que era um monte de anjo. Acho que eu já compartilhei isso, faz tempo que eu compartilhei essa imagem que eu tinha achado. Era um monte de anjo, tipo, olhando para a terra, só esperando o momento que Jesus ia pedir para tocar a última trombeta e eles virem buscar as pessoas na terra. Então, é o tipo de coisa que eu acho legal de ficar imaginando como será. Porque imaginar a gente não é proibido de imaginar, né? E de desejar também. Amém? Só isso mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é benção, para imaginar, pensar. Ou até um hino que fala, né? Eu só posso imaginar, né? Como então será quando ao teu lado eu estar. Então, a gente imagina, a música até se chama Imagine, né? Mas evidentemente que a gente sonha, imagina, e será um dia lindo e maravilhoso, né, irmãos? Nós não podemos deixar de não falar sobre isso, né? É importante a gente sempre sonhar, sempre imaginar e pedir ao Senhor, né? Hosana, né? Evidentemente que são algo que é do discípulo de Cristo, isso é algo que é a esperança do cristão, é o arrebatamento, né, irmãos? Tendo dito que o mundo cada vez mais está ruim, está mal, está doente, né? E precisa de Cristo. E nós precisamos continuar com essa esperança, né, irmãos, nessa volta do Senhor. Glórias a Deus. E tem uns que acreditam num arrebatamento secreto, né? Eu não sei se o Douglas já ouviu sobre isso, mas não sei se vocês, irmãos, já ouviram. Eu não consigo entender, né? Arrebatamento secreto, hein, irmão? Como é que pode? A trombeta, então, como é que nós vamos ouvir a trombeta, né? A trombeta Eu ia precisa até tocar. comentar do que a gente leu só que a gente leu
A gente leu na segunda vinda, né? Que fala em Mateus 16, Mateus 24, 27, que fala que vem como um relâmpago, né? Vem como um estrondo, vem com alarido, vem com. Não é no silêncio, né? Que ele vem. Vem em silêncio para quem estiver dormindo, né? Quem for o pai irresponsável que não está atento. É verdade. Então, irmãos, é evidente que bem, a gente tem. Hoje nós lemos clangor, grigor de trombeta, alarido, igual o nosso irmão colocou, relâmpago. Então, meu irmão, você vê que são coisas fáceis de refutar. Tem coisas que não dá para realmente, irmãos, abraçar. A gente sabe que existem muitas coisas que são, não é consenso, mas tem coisas que não tem como, irmão. A palavra própria está dizendo. Então, se haverá alarido, se haverá trombeta, se haverá relâmpago, então, logo não vai ser secreto, logo não vai ser silencioso. Evidente, meu irmão. Então, queridos, que nós venhamos acreditar na palavra, sabe? Acreditar no que ela diz, porque eu e você somos discípulos do Senhor. Se somos discípulos, ouçamos a palavra de Deus. Evidentemente, você vai ver um monte de gente falando um monte de coisa. Um monte de gente falando um monte de coisa. Para quê? Para atrair pessoas, para realmente ali ele achar que ele é entendido. E, na realidade, queridos, é a palavra que tem peso para a gente. É a palavra quem vai nos dar a direção, é a palavra que a gente precisa acreditar. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Tantas outras coisas que estão falando por aí, mas no próximo terça-feira nós vamos abarcar mais um tema de juízo final. Poderemos continuar a falar sobre essas questões todas. E você tiver dúvida, pode trazer para nós. E eu vou trazer algumas polêmicas também que estão falando por aí, para a gente também, né, se blindar com relação a tudo isso. Vamos fazer a última oração. E então, encerrando nessa noite, para a glória de Deus. Alguém se prontifica a fazer a oração final? Quem pode fazer a nossa oração final? Eu fiz no começo. Agora, irmão, pode fazer a oração para encerrar? Eu tô só pensando. Amém. Então eu vou fazer. Os irmãos são envergonhados, né? Tanta vergonha. A Verinha quer fazer, Vera? Não, Não? um pouquinho. Amém. Vamos fazer então, irmãos, para a gente encerrar. Bom, Senhor Deus, querido Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento. Agradecemos, meu Pai, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui com os meus irmãos, Pai, colocando, desfrutando sobre a tua palavra, aprendendo, Deus querido, as coisas concernentes ao futuro, ao arrebatamento, à ressurreição. Eu louvo a ti, Pai, por cada vida que está aqui hoje comigo, e que, Pai, preparou esse tempo e que é importantíssimo, Pai, essa base, esse entendimento, Pai, sobre o arrebatamento, sobre, Pai, da ressurreição. São coisas importantíssimas, Pai, para a nossa vida, para a nossa história como discípulo. Eu louvo a ti pela vida de cada irmão que está aqui comigo, ó Deus. Eu posso continuar a proteger eles, eu posso continuar a blindar a mente deles e o coração. Que possamos resistir, meu Pai, esses dias maus e possamos ir até o final, sabendo que os dias que o Senhor, Pai, falou, Pai, que antecederia a sua volta, estão aí acontecendo. Ah, Pai, que o mal não venha nos cegar, mas que nós venhamos ter clareza, Pai, cada dia com o Senhor conosco e possamos continuar no conhecimento, ó Deus, cada dia e cada vez mais, Pai, entendido de que o Senhor está às portas, Pai. Que possamos prosseguir, Pai, vencendo, porque não adianta sabermos, Pai, que irá acontecer se nós não estivermos preparados para esse momento. Prepare cada um aqui, Senhor, se eu posso estimular cada um, está Espírito Santo dando orientação para cada um, Pai, se preparar para esse dia, pois será um dia maravilhoso, um dia lindo, a qual nós estaremos, Pai, sendo arrebatados, ressuscitaremos para estar para sempre contigo na glória. Que assim seja, Deus. Venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja com esses irmãos, proteja que todos aqui que estão, Pai, possam ter condições de chegar até o final. Assim, Pai, o Senhor deseja, para juntos estarmos para sempre contigo, Pai, naquele grande dia, lá nos céus. Nossa cidade está no céu. Que não haja apego, Pai, sobre nada nessa terra.
que meus irmãos tenham com eles, Pai, essa dádiva que é o céu e que é a nossa morada, e que nada daqui dessa terra pode, Senhor, Pai, nos prender, pode, Senhor, Pai, nos colocar, Pai, como uma armadilha. Não permita, Pai, que o inimigo use aquilo que nós temos para tentar nos prender nisso, mas pelo contrário, que o nosso apego seja somente em Ti. É o Senhor quem vai nos dar a direção que tem nos dado para chegarmos ao céu. Em nome de Jesus, te agradeço por cada vida, por cada irmão, por cada irmã. Guarda-nos, Pai. Os proteja e os livre de todo mal. Dá uma boa noite para todos. E que possamos, na próxima terça-feira, continuar nesse discipulado, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Para a Tua honra e glória, nós agradecemos nesse momento e encerramos esse discipulado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, vamos aqui, acho que acabou a bateria. Mas vamos aqui às bênçãos apostólicas. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos vós, desde hoje, para todos sempre. Todos dizem? Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero agradecer por cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Olha aí, tem os irmãos aí, o Diego, Gustavinho, Gorete, Douglas, olha aí, Vera. Glória a Deus pela vida da Edneia também, que já não deu mais para a gente se falar, mas que Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham uma excelente noite e até a próxima, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. A paz. Tchau. Tchau, tchau. Ó, o Makoto. Aí, Makoto. Tchau. Pode. Tchau. Tchau, Makoto. Tchau. Tchau, Maria. Você colocar o livro no seu, né?